Olá, queridos irmãos, graça e paz. Espero que todos estejam bem, experimentando o melhor de Deus para as suas vidas e para as suas famílias. Estamos hoje novamente reunidos para mais uma terça top, onde queremos compartilhar uma palavra do Senhor que vai lhe ajudar a desempenhar a sua liderança de maneira vigorosa, poderosa e cheia do Espírito Santo. Deus nos dê uma palavra de entendimento e de graça nesta hora para podermos compreender o que o Senhor quer compartilhar com a gente esta noite no nome do Senhor Jesus. Eu e você somos sempre discípulos do Senhor Jesus, aos pés dele para ouvir-lhe os ensinamentos. E hoje à noite também eu gostaria muito que você estivesse aconchegado aos pés do Senhor Jesus para ouvir o que Ele tem para dizer a você. Eu e você somos extremamente carentes e necessitados do Senhor e da sua palavra. Eu quero lembrar o que disse anteriormente em outra mensagem, que eu entendo que todos nós fomos chamados para exercer uma liderança espiritual no mundo, na medida em que o mandamento de ir por todas as nações e anunciar o Evangelho a todas as nações e fazer discípulos em todas elas, faz de nós pessoas que exercem alguma forma de liderança. Nós somos espiritualmente os cabeças do mundo. Deus disse que faria nós como cabeça e não cauda. Isto significando que nós exercemos um papel e uma liderança importante no reino de Deus. E claro, não estou falando em lideranças em particular, como pastor, ou como líder, como presbítero, como líder de célula, ou alguma função em algum ministério. Eu falo de maneira mais espiritual, mais geral, com respeito à vida cristã. Toda vez que nós oramos por alguém, que intercedemos por alguém, ministramos a palavra a alguém, nós estamos exercendo uma autoridade espiritual por meio do poder do Espírito Santo. E isto nada mais é do que exercer liderança espiritual. Embora esta palavra líder, como eu já mencionei, não está presente na Bíblia, ela quer significar todo momento, toda circunstância e situação que eu exerço a autoridade de Cristo sobre o mundo, sobre a natureza ou sobre a vida de alguém. Eu estou exercitando a própria liderança e autoridade do Senhor Jesus sobre essa pessoa. Nós somos os embaixadores dele no mundo. Por isso é que nós temos esse papel tão importante, tão fundamental no reino de Deus, presentes no mundo. Hoje eu queria compartilhar com você outros 5 princípios importantes na vida de quem serve o Senhor Jesus e da maneira como ele serve. Nós sabemos muito bem, irmãos, que para vivermos com excelência, de maneira adequada a vida cristã, alguns elementos eles são mais importantes do que outros. Quando Jesus esteve com Marta e Maria, quando ele repreendeu a Marta por causa de algumas atitudes dela, ele disse que Maria havia escolhido a melhor parte. Então, no nosso relacionamento com a fé cristã, no nosso relacionamento com Cristo, com o reino de Deus, me parece que Jesus está dizendo que há coisas mais essenciais e menos essenciais. Há atitudes mais importantes e atitudes menos importantes. Jesus deu diversos exemplos disso. Mas eu gostaria de partilhar com você aqui hoje à noite 5 atitudes que aparecem na Bíblia como atitudes realmente essenciais, importantes, que Jesus deu um grande valor a elas, deu um valor até superior a outras coisas que ele falou com respeito à nossa vida de um modo geral. E eu queria partilhar com você esses 5 princípios, enfatizando que eles realmente são essenciais, eles são muito, muito, muito importantes para que eu e você sejamos bem-sucedidos na nossa jornada, para que a gente exerça com excelência o nosso papel no mundo e para que nós vençamos o Satanás e
todas as astúcias dele contra nós. Jesus dá algumas referências, orientações, dicas que são muito, muito importantes para a gente entender e viver plenamente o que ele nos mandou fazer. Então anote lá, eu não vou falar por ordem de importância, todos eles têm a mesma importância, né? Eles são, como eu disse, todos eles são muito importantes na nossa jornada. Eu sei que você já os conhece, eu só vou estar repetindo o que o Senhor Jesus já disse, o que você já ouviu, né? A fé cristã, ela se baseia nas coisas que nós já ouvimos e que precisam ser repetidas ao nosso coração por causa da nossa natureza ainda que nós temos em nós, né? A nossa natureza caída, que ainda está presa ao pecado, ela precisa ser sempre lembrada e relembrada das coisas do Senhor na nossa vida, né? Então, receba lá esses 5 pontos que eu quero partilhar com você. Em primeiro lugar, decida que não vai deixar ninguém passar por sua vida sem que esta pessoa seja impactada pelo Senhor Jesus. Decida fazer com que o Senhor Jesus seja conhecido através da sua vida, na vida de outras pessoas. Esse é um mandamento essencial e necessário que o Senhor deixou para nós, né? Ele disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Significa que ele espera que a minha vida e a sua, de alguma forma, impactem a vida de outras pessoas. Ele chegou mesmo a dizer até que conhecerão todos que sois meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros, né? Nós vamos exercer um impacto profundo na nossa sociedade na medida em que esta sociedade, este mundo passe a conhecer não a nós em particular, mas conhecer a pessoa de Jesus em nós. Este mundo é um mundo carente, é um mundo necessitado, é um mundo entristecido, é um mundo abatido por todo tipo de sofrimento. E Senhor Jesus veio trazer graça, bênção e vitória às pessoas que estão no mundo, né? Ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores e trazê-los ao arrependimento. Então, o Senhor Jesus tem um interesse enorme em se manifestar na vida de todas as pessoas. E ele decidiu que iria fazer isso por nosso intermédio. Que privilégio que eu e você temos de poder impactar o nosso amigo de trabalho, o nosso colega de trabalho, o nosso vizinho, impactar os nossos amigos, nossa própria família. Que coisa maravilhosa quando o seu estilo de vida, as suas palavras, o seu próprio comportamento, a sua mensagem de otimismo, encorajamento e de salvação podem impactar as pessoas que estão à sua volta. Que coisa maravilhosa! Esse é um chamado do Senhor Jesus. Por favor, decida que você não vai deixar ninguém passar pela sua vida sem que receba uma palavra do Senhor Jesus. Aonde você estiver, em qual circunstância que você está ou estiver, aproveite as oportunidades e compartilhe Jesus com as pessoas. Mas, pastor Luiz, eu tenho dificuldade de falar, eu sou meio acanhado. Querido irmão, o que você recebeu, dê de graça. Lembre-se que não é você que vai transformar a vida da pessoa, é o Senhor Jesus. Ele só disse para nós anunciarmos Ele, que o resto Ele faz, né? Nós não somos o Espírito Santo, nós somos colaboradores do Espírito Santo, né? É Ele que faz essa obra maravilhosa na vida das pessoas, mas Ele precisa da pregação, do anúncio, do testemunho. Portanto, faça da melhor maneira, da maneira mais simples que você puder, né? Até uma frase: Jesus ama você e Ele vai lhe abençoar. Uma frase: eu vou orar por você. Coloque
esta situação que você está vivendo nas mãos de Jesus. Pequenas frases podem causar um impacto enorme na vida de pessoas. Aproveite essas oportunidades. Tantas e tantas pessoas passam pela sua vida e elas podem ser abençoadas por você. Você é uma pessoa que Deus usa e que Deus quer usar por meio de Jesus. Então não tenha medo, não se acanhe, mesmo com sua timidez. Compartilhe essa palavra abençoada que está dentro de você. Dê para os outros de maneira graciosa o que foi dado a você, não é verdade? A segunda afirmação da Bíblia, que é essencial para a vida cristã, é que você precisa decidir amar incondicionalmente. O amor, ele não pode ter limites. Ele ama incondicionalmente. Quando a gente usa a expressão incondicionalmente, nós estamos nos referindo a toda e qualquer pessoa e toda e qualquer circunstância. Nós não temos espaço para exercer qualquer outro sentimento na vida das outras pessoas que não seja este sentimento do amor. Essa disposição, como já mencionei em outras ocasiões, de dar, de oferecer-se, de estar ao lado, de estender a mão, de fazer-se companheiro, de oferecer para o outro aquilo que você é e aquilo que você tem. Isto causa um impacto enorme, enorme na vida das pessoas, né? Presenteie os outros com os recursos que você tem e também com aquilo que Deus fez em você e fez de você. Aproveite. Amar é uma expressão da própria presença de Deus em você. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, ela está dizendo que a essência da natureza de Deus é este negócio que nós chamamos de amor, que a Bíblia chama de amor e que a gente ainda conhece só em parte. Haveremos de conhecer um dia plenamente, quando estivermos agora sem o pecado na presença do Senhor Jesus. Então nós vamos viver plenamente o que é pecado, o que é o amor, né? Mas o apóstolo Paulo diz que nós já podemos experimentar em parte, né? Em parte do que Deus é e do que Deus está fazendo na nossa vida. Então, o amor dele, que é derramado profundamente em nossos corações, pode ser praticado, vivenciado, embora reconheça de maneira frágil em muitos aspectos, mas ele pode ser praticado na vida das pessoas. Então não perca oportunidades de amar. Amar sempre se traduz em gestos práticos de doação, de serviço, de amor, doação às outras pessoas, né? O apóstolo João, ao referir-se sobre isso, ele diz que ninguém que, tendo bens e condições de abençoar o outro, manda o outro embora sem nada, pode dizer que ama o seu próximo, né? Como ele pode dizer que o amor está presente se ele, tendo condições de praticar o bem para com outra pessoa, não o pratica, né? Então, se nós não entendemos tudo sobre o amor, certamente podemos praticar o que a Bíblia ensinou sobre o amor. Toda vez que você rompe, que nós rompemos o nosso egoísmo, que rompemos os nossos medos e inseguranças com respeito a nós e aos nossos bens, cada vez que a gente rompe isso dentro de nós estamos amando os outros, né? E que coisa maravilhosa quando nós podemos servir com aquilo que Deus nos deu e com aquilo que Deus é em nós, servir as outras pessoas. Então, irmão, aprenda cada dia a importância que a Bíblia deu a nós amarmos incondicionalmente. Ele chegou mesmo a dizer, o João, na sua primeira carta, ele diz que a pessoa que não ama, ela não conhece a Deus. É impossível que uma pessoa que, tendo conhecido a salvação por meio de Jesus, se recuse a amar, a doar-se e a doar por causa do Evangelho.
O João diz que é impossível poder viver isso plenamente, tendo conhecido o Senhor Jesus e não amar incondicionalmente. Então, irmão, aprenda com o Senhor Jesus a ter gestos que manifestem o amor de Deus na sua vida. Uma terceira característica importante para quem exerce liderança, para quem quer ter um papel importante no mundo, é decidir ser transparente sempre. Mencionei isto em outra ocasião e quero reenfatizar aqui. Por favor, aprenda com o Senhor Jesus a ser completamente transparente na sua vida. Não esconda nada no seu coração, nem do Senhor, nem das pessoas a quem você deve prestar contas da sua vida, né? É muito, muito importante que os seus líderes, seus discipuladores e as pessoas que estão sobre você com autoridade espiritual possam lhe ajudar a orar e estar intercedendo pela sua vida, ao mesmo tempo aconselhando e dirigindo você para que você vença todas as fraquezas e pecados da sua vida, todas as debilidades físicas, debilidades emocionais e até mesmo espirituais podem ser conquistadas e vencidas por meio da transparência, primeiramente para com Deus, né? Confessando a Ele todos os pecados, porque a Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados, em João capítulo 1, 1 João capítulo 1, ele diz que Deus é poderoso para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça, né? A Bíblia ensina também no Evangelho de João que quando nós trazemos os nossos pecados para a luz, ou seja, para a presença do Senhor, eles deixam de exercer domínio sobre nós, porque o Satanás nos domina com o pecado por meio das trevas e do engano. Então, quando nós fugimos do engano e não escondemos as coisas da nossa vida, ele perde domínio sobre nós. Então, se você quer ser uma pessoa vitoriosa, o primeiro passo é reconhecer que o pecado derrota. É reconhecer que esconder os pecados e achar que vai poder vencê-los sozinho, esse é o primeiro passo para a queda. Então, e o passo para a vitória é justamente ter esta atitude contrária, de abrir o coração, de confessar, de pedir auxílio, oração, fazer esse exercício de constantemente abrir o coração. E você vai notar que a luz do Senhor vai iluminar todo o seu ser. E essas crises, essas dificuldades todas vão ser vencidas na sua vida. Muitas pessoas crentes ainda têm tendências a mentir, têm muitos pensamentos impuros, ainda têm problemas com pornografia, problemas com palavrões, com palavras de baixo calão, com uma tendência a ofender os outros. São pessoas que se iram com facilidade e que têm raivas dentro do coração, têm mágoas, guardam ressentimentos. Isso tudo, querido irmão, irmã, são áreas que, quando a gente é transparente, bota isso para fora, para o Senhor e para a nossa liderança, vai trazer cura e restauração. Porque se nós vivemos uma vida sincera, nós já fomos perdoados pelo Senhor, não é verdade? Já recebemos perdão. Mas ter essa atitude de ser transparente vai sempre gerar restauração nas nossas vidas. Restauração. Esse é o propósito do Senhor. A Bíblia diz que por meio da confissão de pecados que nós fazemos uns aos outros e a oração que nós fazemos uns pelos outros, nós alcançamos plena e completa vitória. Por favor, então, aprenda esse princípio importantíssimo da palavra de Deus. Você só vai ser uma pessoa vitoriosa na sua vida se não ter
pecados e fraquezas escondidos, ponha para fora, seja transparente. Você vai ser muito abençoado e sua vida será transformada para a glória do nome do Senhor Jesus. Uma quarta necessidade, irmão, muito importante. A Bíblia fala que isso é muito importante para nós vivermos a plenitude do Senhor na nossa vida. É também a gente ter um verdadeiro, um legítimo quebrantamento em nossas vidas. Quebrantar-se significa quebrar o seu orgulho. É como uma fortaleza que você joga para baixo. Quebrantar-se é ter uma atitude de reconhecer a própria pecaminosidade, a própria fragilidade e reconhecer que necessita do Senhor constantemente para poder viver plenamente a vida que Deus tem para dar a nós. Quebrantamento tem bastante a ver com rejeitar o próprio orgulho, a própria soberba, né? Como é que a gente pode entender que é soberbo, pastor? Quando nós muitas vezes achamos que somos donos de alguma verdade. Quando nós batemos o pé e nos colocamos contra a vida do outro. Quando nós nos opomos ao outro de maneira ferrenha e queremos fazer valer a nossa vontade ou aquilo que nós entendemos que seja o certo, né? A verdade é Jesus e é ela que nos possui, né? Então é a partir de Jesus que nós tomamos sempre as decisões que devemos tomar e não a partir do nosso coração, não a partir das nossas inclinações, não a partir dos nossos desejos. Muitas vezes nós somos ofendidos, somos maltratados e o nosso amor próprio é ferido e nós somos inclinados a tomar decisões baseadas nessas emoções e sentimentos que batem dentro da gente quando isso acontece conosco. A Bíblia nos ensina que nós não devemos nos portar desta maneira, que nós devemos nos submeter ao Senhor Jesus e nos humilharmos. Eu já disse esta frase, eu vou dizer de novo, querido irmão. O Senhor Jesus não prometeu honrar ninguém que é humilhado. Não está escrito em nenhum lugar da Bíblia que aquele que for humilhado um dia será glorificado ou honrado pelo Senhor. Não está dito isso em nenhum lugar. O que o Senhor Jesus diz é: aquele que se humilha é que será exaltado. E no livro de Filipenses, quando o apóstolo Paulo descreve a obra do Senhor Jesus, ele diz assim que o Senhor Jesus humilhou-se até a morte. Ele não foi humilhado. Tudo que o Senhor Jesus passou não foi humilhação imposta pelos outros a ele. Ele mesmo, por causa do projeto de Deus, sujeitou-se à humilhação, aceitou a humilhação. Ele não precisaria ter passado por nada disso. Lembre-se no episódio do Getsêmani, quando Pedro se levanta contra o servo do sumo sacerdote. Jesus diz para ele: Pedro, guarda a tua espada, porque quem fere com ela será ferido. E se eu quisesse, ele diz, eu pediria ao meu Pai, ele enviaria a mim agora 12 legiões de anjos e me tiraria daqui. Então ele não foi humilhado pelo Império Romano, nem pelo Sinédrio. Ele se dispôs voluntariamente a se humilhar. E a humilhação que ele se dispôs a sofrer e a viver o levou até a morte, e morte de cruz. Não existe ressurreição para quem não passa pela morte. O Senhor Jesus disse: o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele ressurgirá e dará muito fruto. Quebrantar-se é ter a atitude de constantemente morrer para si mesmo
e viver para o Senhor e para as outras pessoas. Quebrantamento significa a disposição que todos nós devemos ter de nos humilharmos para Deus e de nos humilharmos para os outros. E até quando tivermos que defender posições, nós vamos fazê-lo de maneira humilde e humilhada diante do Senhor, para que Satanás não encontre ocasião de encontrar soberba e orgulho no nosso coração. Eu e você precisamos aprender a nos humilharmos constantemente diante do Senhor. E um quinto elemento que também já mencionei, eu quero repetir aqui, irmãos, que eu considero, a Bíblia considera, Deus considera extremamente importante para uma vida vitoriosa em Deus. Claro, você pode ter uma vida tudo vitoriosa no mundo sem Deus, sem problema nenhum, né? Se você for uma pessoa esforçada, trabalhadora, honesta, você poderá conquistar muitas coisas no mundo com o seu esforço, e tem promessa de Deus até para isso. Mas uma vida vitoriosa em Deus, nos propósitos que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, irmão, essas não são conquistadas sem uma vida profunda de comunhão com Deus em oração. Eu e você precisamos, cada dia, aprender sobre a importância, a necessidade de desenvolver uma vida de oração humilde, sincera e quebrantada. Por que o pastor diz isso, sincera, humilde e quebrantada? Porque há pessoas que oram também com orgulho e com soberba, irmão. E esses não são ouvidos pelo Senhor. Como assim? O Senhor ensina que os fariseus oravam de si para si mesmos. E o modelo de oração dos fariseus era um modelo egocêntrico, voltados para si mesmos e defensores dos próprios interesses, e menosprezavam os outros nas suas orações. E o modelo humilde, sincero e dependente do Senhor é aquele que ora segundo a vontade de Deus e não segundo a própria vontade. É aquele que se dispõe na presença de Deus a aprender do próprio Senhor, a ouvir o próprio Senhor, a na intimidade com o Senhor aprender a ter ouvidos para a palavra dEle, para o coração dEle, porque a pessoa que ora, ela, com o passar do tempo, enquanto ela ora, ela aprende a ter os sentimentos de Deus, a ter também um ouvido atento ao falar de Deus. Ela aprende a ter os sentimentos e o coração de Deus nela, quem ora dessa maneira. Quem ora ao modelo de Jesus e não ao modelo dos fariseus, vai aprender a ter o coração do próprio Senhor. Então, quem quer ficar parecido com o Senhor, não vai ficar parecido fazendo esforços pessoais para ficar parecido com o Senhor, porque isso é impossível. Mas ficar parecidos com o Senhor é expor-se à luz dEle, é ficar debaixo da luz da presença dEle, e vai ser reconhecido pelos demais como os discípulos foram reconhecidos quando, ouvindo Pedro, Tiago e João no Sinédrio, os próprios membros do Sinédrio disseram: esses homens estiveram com ele. Estiveram com ele. Que coisa boa quando o mundo, seu bairro, seus colegas de trabalho, sua família, ao ouvirem você, ao verem você, puderem dizer: ele esteve com o Senhor, ele está com o Deus dele, ele está servindo e amando o Deus dele. Irmãos, isso a gente só conquista com intimidade com o Senhor. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar. É na intimidade dele e da sua palavra que nós vamos sendo moldados pelo Senhor e pela sua palavra. É ali, na comunhão com ele, que nós vamos aprendendo a perseverança. É ali com ele que nós vamos aprendendo a viver, a passar pelas tentações, pelas provações, a aprender a conquistar vitória espiritual em todas as áreas da vida.
É aprender ali com Ele como é que nós somos bem-sucedidos. É ali com Ele que a gente aprende como falar, como pensar, como agir com Ele e com a sua palavra. Não há outro lugar onde a gente aprenda essas coisas, querido irmão e querida irmã. Então, se nós queremos, eu repito, e termino com isso, uma vida vitoriosa em Cristo, precisamos aprender sempre de novo e mais profundamente uma vida de intimidade, de comunhão com o Senhor e com a sua palavra. Estes 5 elementos que eu acabei de mencionar, eles são fundamentais, eles são essenciais à vida cristã. Nós não vamos ter uma vida completamente de sucesso, vitoriosa, realizada em Deus, se estes 5 princípios que acabei de mencionar não estiverem presentes de alguma forma na minha vida e na sua. Dedique-se e faça com que essas 5 verdades essenciais da vida cristã estejam presentes na sua vida. Decida compartilhar Jesus com as pessoas, decida amar incondicionalmente, decida ser transparente, decida ter um legítimo quebrantamento e decida ter uma vida profunda de comunhão e oração com o seu Deus. Esses 5 elementos vão fazer de você um crente top das galáxias, irmão. Você vai viver, querida irmã, irmão, vocês vão viver o melhor de Deus para as suas vidas. Deus os abençoe abundantemente. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, eu abençoo esses irmãos que nos ouviram até aqui e queremos te rogar que a tua palavra e a tua presença motivem cada um dos nossos queridos amigos e irmãos que estão aqui conosco nesta hora, motive cada um deles a buscar esses elementos tão importantes da vida cristã. Eu mesmo, Senhor, e os meus irmãos, queremos aprender a viver dessa forma na tua presença. Obrigado que tu continuas falando conosco nos dias de hoje. Livra-nos, Senhor, de todo o mal e dá-nos vitória em todas as áreas da nossa vida, para que glorifiquemos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu desejo a você uma boa e abençoada semana no nome do Senhor Jesus. Até a próxima terça top. Fique na doce paz do Senhor Jesus. Valeu, tchau, tchau.